Modo 79, números primos entre si. Os números 8 e 9, além de serem consecutivos, consequência um número após o outro. Consecutivo na sequência dos números naturais, apresenta ainda outra característica curiosa. São primos entre si. Descobri que somos primos entre si. Isso eu já sabia, né? Você já deve conhecer o estudo dos modos anteriores. Não consegui, estou gravando a aula agora, para poder jogar. Ó, assim, ó. Vamos lá. Então, você já deve conhecer do estudo dos modos anteriores o conceito do número primo. Então, tanto o 8 quanto o 9 não são números primos, pois possuem mais de dois divisores naturais diferentes cada um. Observe, né? Então, 8 divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. De 9, 1, 3 e 9. Então, o único número comum que ele tem entre si é o número 1. Então, eles são conhecidos como números primos entre si. Entretanto, se pensarmos nos divisores comuns de dois números, veremos que apenas o número 1 é comum. Por essa razão, eles são chamados de primos entre si. Então, toda vez que você fizer a decomposição de um número e ele tiver apenas o número 1 como números comuns entre os dois, então eles são conhecidos como números primos entre si. Tá? De maneira geral, dizemos que quando dois ou mais números têm apenas o número 1 como divisor natural comum, estes números são primos entre si. Se, nesse caso, temos um 1 como o único divisor comum, então ele será também o MDC dos números dados, como a gente já viu em aulas anteriores. Logo, outra forma de verificarmos se dois ou mais números são primos entre si, consiste em examinar se o 1 é o MDC desses números. Do exemplo anterior temos 8 fatorado é 2 ao cubo e o 9 fatorado é 3 ao quadrado. Como as decomposições de 8 e de 9 não apresentam fatores primos comuns, então o MDC de 8 e 9 é o número 1. Logo, 8 e 9 são primos entre si. Fala, Caio. São números aonde os números comuns na decomposição, nos divisores, é apenas o número 1. Olha só, de novo aqui, ó, tá vendo ali no quadro? Presta atenção aqui no quadro. O divisor de 8, 1, 2, 4 e 8. Divisor de 9, 1, 3 e 9. O que eu tenho de comum com o divisor de 9 e com o divisor de 8? Somente o número 1. E mais ninguém. Então, nesse caso, é conhecido como números primos entre si. Ok? Vamos lá, continuando. Observando outro exemplo, temos verificar se 11 e 35 são primos entre si. Podemos examinar se o MDC de 11 e 35 é igual a 1, né? Então, temos aí o 11 é igual a 11 e 35 é igual a 5 vezes 7. Então, vou ter apenas o número 1 comum entre eles, né? O divisor de 11 é 1 e 11. O divisor de 35 é 1, 5 e 7. Então, vai ter apenas o número 1 como divisor dos dois. Então, eles são primos entre si, né? Não temos fatores primos comuns entre 11 e 35. Logo, o MDC de 11 e 35 é o número 1. Por isso, concluímos que 11 e 35 são números primos entre si, né? Vamos supor um outro exemplo. Vamos supor o número 36 e vamos supor o número 25, né? Os divisores de 36, né? Quem são eles? 1, 2, 3, quem mais? 4 vezes 9, 36, 4, 6, 6 vezes 6, 36, quem mais? 8, 9, 12, 18 e 36. Ok. Então, e os divisores de 25, quem são eles? 1,
3, 5 e 10. Não, 25. O que eu tenho comum entre esses dois? 25. Apenas o número 1. Então, 36 e 25 são primos entre si. Não tenho mais nenhum outro número comum, apenas o 1 entre os dois. Ok? Ok. Presta atenção na aula, gente. Para depois não ficar com dúvidas. Né, coleguinha? Os coleguinhas. Ok, então vamos lá. Continuando. Observação importante. Não se deve confundir números primos com números primos entre si. Enquanto o primeiro refere-se à característica de um único número, quantidade de divisores naturais, o outro termo refere-se à característica comum entre dois ou mais números, ter o 1 como MDC. Então, não vou confundir números primos com números primos entre si. Ok? Exemplos. 7 é um número primo. 7 e 12, números primos entre si. 2. Números que são primos entre si não são necessariamente primos individualmente. Exemplo. Pelos exemplos apresentados anteriormente, vimos que 8 e 9 são primos entre si, mas os números 8 e 9 não são primos. Por que eles não são primos? Porque tem vários divisores. O 8 tem o 1, o 2 e o 4, e tem ele mesmo. O 9 tem 1, 3 e ele mesmo. Então ele tem vários divisores, cada um. Certo? 11 e 35 são primos entre si, mas o 35 não é primo. Ele é um número composto, porque ele é divisível por 1, por 5 e por 7 e por ele mesmo. Ok? Deu para entender? Muito bem. Então vamos lá. 3. Dois números naturais consecutivos são sempre primos entre si. Então todo número consecutivo é primo entre si. Tá? Exemplo, 11 e 12 são primos entre si, porque são consecutivos. O 11, 12, um número após o outro. 124 e 125 são primos entre si, porque eles são consecutivos. Tá? 4. Dois ou mais números primos diferentes, quaisquer, serão sempre primos entre si. Exemplo, 13 e 23 são primos entre si. 41, 47 e 59 são primos entre si. Tá? 5. Considere os números A e B, qualquer, como sendo primos entre si. Se um número natural qualquer for divisível por A e também por B, será divisível pelo produto A vezes B. Tá? Se o número for, exemplo, se o número for divisível por 8 e por 9, então ele será divisível também por 72, pois 8 vezes 9 é 72. Essa última observação nos faz lembrar o critério de divisibilidade por 6, em que devemos analisar se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Afinal, 2 e 3 são números primos entre si, porque 2 vezes 3 é 6. A mesma justificativa se aplica para o critério de divisibilidade por 15, pois 3 e 5 são primos entre si. 3 vezes 5 igual a 15. Seguindo esse raciocínio, podemos chegar a vários outros critérios de divisibilidade. É interessante também observar a relação entre conteúdos que já apresentamos na ideia e a ideia de números primos entre si. Ok? Assim, vamos lá para a nossa atividade do módulo 79, que é na página 90. Está embaçado? Não, dá som. Acho que é embaçado. Voltando. Vamos lá. No exercício de aplicação, temos aí a questão número 1, Lembrando que o exercício de aplicação é feito em sala de aula, para vocês poderem conseguir aí desenvolver o proposto, Então, a aplicação a gente faz aqui, lembrando que vale ponto também, assim como o proposto, Então, a questão número 1 diz o seguinte: os conceitos de números primos e de números
de número primo e de números primos entre si possuem diferenças significativas, né? Embora sejam denominados de maneira parecida, de acordo com o conceito de cada um, explique o significado de número primo. O que é um número primo? Exatamente. É o número. Meu Deus, liga só que eu fiquei falando primeiro. Meu Deus! Nossa, eu lembrei de uma coisa aqui. Até eu fico B. Números primos entre si. Números que só tem um. Muito bem. São números que possuem apenas o número 1 como divisor comum. São números. O professor Tá bom? São números que possuem apenas o número 1 como divisor, né? Divisor. Tô zoando, nossa. Peraí. Cristiano tá copiando? Oi? Mas tem um caderno, né? Pega o caderno e começa a copiar. Dois, verifique em cada item se o par de números dados indica números primos entre si. Caso não seja, indique ao menos um divisor comum além de um, né? Lembre-se também das observações dadas no texto teórico que podem facilitar essa análise dependendo dos números dados, né? Ou seja, a letra A, 5 e 7. Sim, né? Vírgula, primos. Entre si. 6 e 8. Não. São primos. Entre si. 19 e 20. Sim. Primos. Entre si. 15 e 40. Não são, né? Não são primos entre si. Apenas. São números que possuem apenas o número 1 como divisor.
84 e 105 não são primos, né? Posso continuar? Eu tipo, eu jogo para Meu Deus, só por vontade. Cara. Onde está o flashback não? Hoje que me subiu. Não. Já vamos lá. 3. Verifique se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Explique ou dê exemplos que mostrem por que é falsa ou verdadeira. Letra A. Um número par e um número... Letra A, de novo. Um número par e um número... De novo, letra A. Um número par e um número ímpar serão sempre primos entre si. Dê um exemplo. 20 e 40 não. Falsa, né? Ok, você falar que são falsas, né? Então, um número par e um número ímpar, né? Então, 15 e... Né? Então, falso. Exemplo, 15 e 40, né? Ok? Então, 15 e 40, qual é o número que eles têm em comum, divisor? O 1 e o 5, né? Certo? 5 vezes 8, 40, né? Então, 1 e 40, vírgula, tem o número 5 como divisor. A letra B também é falsa. A letra B também é falsa. B. Dois números pares nunca serão primos entre si? Falso. É falso. Totalmente falso. Sempre vai ser falso na minha vida quando eu te pergunto. É óbvio que é falso. Primeiro que dois números naturais não estão com divisão, então não faz sentido. É verdadeiro. Verdadeiro. Dois números pares nunca serão primos entre si. Por quê? Porque terão sempre o 2 como divisor. Eu pensei que Né? tava falando que eles sempre serão. 2 Eu pensei que eles serão sempre serão. tem Eu também pensei. Nossa. o 2. O número 2, né? Números pares sempre serão. O número 2, vírgula, além do 1 O professor só mandou mensagem porque você é tão bom. como É sério, bicho? divisor. Ok? Então, verdadeiro, pois tem o número 2, além do 1 como divisor. Tio, peraí. Ô, mano! Sério? Dá pra dar um stop?
Já? Pra usar, não. Dois números ímpares, sempre dois números ímpares serão sempre prima entre si? E aí? Sim. Falso. Falso. Oxi. Exemplo: 3 e 9. 7. Eles são ímpares, mas eles não são prima entre si, né? Tá? Tem o 3, tem o 3 como divisor, tem como divisor comum, né? Tem o 3 como divisor comum. Ok? Pergunta, Caiube. Pergunta pra mim, professor. Dúvida, Evelyn? Dê outro exemplo. Quê? Dê outro exemplo. Espera só um pouquinho pra eu ver. Eu não entendi. Entendeu, Evelyn? Não. Não entendeu? Sim. Então me dê um exemplo. Mais um exemplo. Tá aí, ó. Fala. Oi? Tô confiando. Só um minutinho que a colega ali quer falar, por favor. 5 e 15, exatamente. Muito bem. 5 e 15. Correto. 4. No conjunto dos números naturais, existe aqueles conhecidos como números primos. Por outro lado, considerando-se dois ou mais números, podemos encontrar os chamados primos entre si. Sobre dois números primos entre si, é correto afirmar que, letra A, os dois devem ser pares. B, se um deles for par, o outro deverá ser par. C, cada qual deve ser um número primo. D, é possível que um seja par e outro ímpar. Só serão primos entre si se forem consecutivos. Alternativa. O quê? Tá? É possível que um seja par e o outro ímpar. Ok? Mentiroso. Exercício proposto para casa. Ok? Exercício proposto para casa.